Como é que elimina bloqueio, tá? Você tem que ser um assassino de bloqueio. Bloqueio é uma prova de amor. Fala assim comigo, bloqueio é uma prova de amor do meu cérebro. Por que o cérebro gosta de ficar emitindo bloqueio? Bloqueio é um alerta. O cérebro emite o bloqueio porque ele está avisando. Eu não quero que você passe por isso mais. Por isso que é uma prova de amor. Aconteceu algo. Você foi apresentar trabalho na escola, zombaram, zoaram você. Tá tranquilo, bloqueio. O pessoal estava ali agora comigo no camarim comentando. Aquele desbloqueio do menino que aconteceu aqui. Cara, você não está entendendo. Meu coração fica movido de compaixão quando eu vejo uma pessoa totalmente travada à face. Espírito de vingança faz isso. A pessoa não, ela se culpar por algo. E aí, coisas que vocês não ouviram, que eu falei no ouvido dele, ele falou comigo, foram me dando a certeza que o tiro era exatamente nesse lugar. Na hora que a pessoa trata, eu não sei quem estava perto ou quem viu por causa da luz, mas muda a face da pessoa, cara. E todo mundo que anda comigo estava ali agora, falou, cara, você viu o jeito que o menino ficou? Agora é de glória em glória. O que é glória em glória? Resultado após resultado. O desbloqueio não promove um milagre. Ele só libera o cérebro para voltar a fluir. Como que é isso? Se um rio está travado, você libera, ele começa a voltar a fluir. Então voltou ao normal. O que eu tenho que fazer depois disso? Navegar. O que eu tenho que fazer depois? Usufruir, usar esse rio. Então, como o bloqueio emocional é uma prova de amor, o que a gente tem que aprender a fazer? Nós temos que abrir mão desse amor. Porque ele é um amor que traz reserva de energia. O que é um bloqueio tecnicamente? Eu vou abrir o coração para vocês. Eu, Pablo, não aprendi a desbloquear para ajudar os outros. Eu sempre gosto de deixar isso claro. Eu não fico criando história fantasiosa, é real. Eu aprendi a desbloquear para bater resultado numa empresa chamada Oi. O que eu ficava muito pistola? Eu dava conta de bater meus resultados pessoais. Aí eu começava a liderar um time com 20 pessoas, o treino saía. Falava, cara, eu sozinho dou conta de fazer as coisas, por que quando eu estou liderando um time não vai? Lá vamos nós. Eu comecei a perceber o comportamento de cada pessoa. Então, eu de verdade não aprendi a desbloquear uma pessoa para liberar ela daquilo. Foi para bater resultado. Só que eu fiquei viciado. Por quê? Porque eu pegava pessoas que não tinham o mínimo de chance de ter nenhum progresso e eu começava a fazer elas terem progresso. Isso começou a me encantar e fiquei extremamente viciado em pegar gente que ninguém bota fé, nem a pessoa e nem eu. A maioria das pessoas que desbloquearam muito perto de mim, nem a pessoa acreditava, nem eu acreditava, ninguém acreditava. Deixa eu te falar, ninguém precisa de acreditar, só precisa fazer. Fala assim comigo, crença não transforma. O que transforma é a ação. Então, se você não acredita e eu não acredito, não interessa. O que interessa é, bora fazer na humildade. Sai fazendo. Quando você acorda, você está num lugar que você fala, como é que eu cheguei aqui? Não sei. Crença é só para acordar ou dormir, não dá resultado nenhum. Muitas pessoas ficam me cobrando, você tem que respeitar a minha crença. Não, não respeito nem as minhas, eu vou respeitar a sua. Crença para mim tem que ser triturada no moedor. Eu respeito é resultado. Crença é coisa fabulosa, coisa fantasiosa. Crença é coisa que não foi passada na prova, porque depois que passa não é crença, mas é fato. Ou negativo ou positivo. Você entende ou não? Uma crença, se não foi testada, ela quer ser erguida como crença para ser idolatrada. Eu não quero saber disso. A única coisa que eu quero saber é cadê o fato dessa crença. Fala assim comigo, toda crença tem que ter um fato. O dia que a crença morre é o dia que o fato aparece, sobre aquela crença. Então, se eu te contar o tanto de besteira que você imagina sobre a Bíblia, você não vai acreditar. Por quê? Porque você tem só crença sobre a Bíblia. Você não tem fato bíblico. Se você tiver o fato, você fala, não preciso dessa besteira mais. O que tem de gente que colocou minhoca na sua cabeça, colocando que riqueza é do diabo, que o rico não entra no reino, está escrito é outra coisa lá. Só que você quer fazer o quê? Você quer mergulhar na fala de alguém que você acredita. Qual o problema da crença? Se eu confio em você, vocês viram aquela senhora mais cedo? A senhora mais cedo falou assim, tudo que você fala eu concordo, aquilo é ruim. Porque se ela concorda com tudo, ela parou de pensar. Então, se eu começar a virar um cara que fala besteira, ela vai acreditar? Não pode. Vou te explicar por quê. Porque nós absorvemos, não de absolvição, a gente absorve 100% da crença de uma pessoa que a gente confia extremamente nela. Então, qualquer coisa que ela fala para nós é realidade, só que ainda é no plano da crença. Se eu falar para você que dá para você fazer R$1 milhão, 10 milhões, que seja 100 milhões, que dá para fazer com a internet, para você é uma crença, para mim é um fato, que eu já fiz. Então o fato de eu ter feito e você não, instalar a crença na sua cabeça. A crença precisa morrer.
Se a crença não for aplicada, não tem como você prosperar naquilo. Vocês vão ficar com a crença. Então vamos lá. A crença negativa te deixa dormir, a crença positiva acorda e não muda nada. Só muda o estado letárgico. O outro é sono, está profundo, porque você está dormindo, e o outro está acordado. Mas não serve para nada, absolutamente nada. O que serve? O se jogar. É o tal da inclinação. Eu adoro isso. Eu descobri isso na África do Sul. Fui fazer uma live e o povo, eu não sei como é que dá o primeiro passo. Eu falava, cara, como é que eu explico? Eu estava na África do Sul, nunca esqueço. Fica todo mundo em pé que está assistindo a live. Aí o pessoal ficou em pé. Aí eu falei, inclina a cabeça para frente. O que você quer com isso? Vai, joga. Até que não tem como fazer mais nada. Sabe o que acontece? Seu sistema reticular cerebral aciona o sistema de defesa. Seu pé defende seu rosto. Se você se garante falando, rapaz, eu vou de qualquer jeito, e se joga, rapaz, eu vou te falar, se você der conta de vencer seu sistema reticular cerebral, eu vou tirar o chapéu para você. Porque ele, querendo ou não, ele vai defender seu rosto, porque uma queda de 1,80 m, igual eu estou aqui, tirar a distância aqui, 1,70 m, né? Eu tenho 1,81 m, essa queda aqui, ó, nesse ângulo, dá traumatismo craniano, só de cair direto no chão. Uma caída bem sentada no chão é traumatismo craniano. Então ele calcula e fala, como você se jogou, eu vou acionar agora, eu preciso entrar em alerta, criar um repouso em todos os sensores e eu só preciso salvar seu rosto. É isso que ele faz. Eu estava lá em Orlando e aconteceu uma tragédia. A gente foi fazer um churrasco no lago. E aí aconteceu um negócio que a mesa escorregou, estava dentro d'água, e a churrasqueira veio para cima do Miguel. Rapaz, depois você pergunta para quem estava, pergunta para os meus filhos, para o Lourenço, para o Beijo, para o próprio Miguel, até agora ele não entende o que aconteceu. Eu estava de costa, eu senti um negócio acontecendo, e aí eu sei que é o sistema reticular travando tudo e querendo um alerta. Quando eu senti o perigo com o pequeno, eu já fiquei com esse pequeno na UTI, negócio absurdo que nós já passamos, eu estava aqui, na hora que eu ouvi esse, ó, a churrasqueira escorregando, sem prestar atenção no que estava acontecendo, eu fui lá e tirei ele numa velocidade que até agora ninguém sabe, nem eu sei. O filme Hulk é uma mãe, o Hulk é inspirado numa mulher, que o filho estava debaixo do carro, ela estava num estado de ira, ela ergueu o carro. No estado de ira, você consegue fazer coisas absurdas. No estado de alerta, no estado de economia de energia, você não sabe o que você é capaz de fazer. Por isso que eu te falo, não é tão ameba como você imagina. Mas o que é esse tanto de bloqueio? Esse tanto de bloqueio é para duas coisas. Prova de amor, você não passar por isso de novo, e uma economia de energia. Para que economia de energia? A economia de energia só serve por um único motivo. Para você continuar vivo. É só para isso. O cérebro, ele detecta que você vai se desgastar demais, fala, não vai. Por isso que a sabotagem é o cérebro falando que não é para você gastar energia, porque senão você vai acabar com tudo. Vamos largar a CLT, vamos empreender. O cérebro vem com medo. Aí ele fala o quê? Você vai morrer, você vai passar fome, você vai para debaixo da ponte. Resumindo, já fiz as contas, não cabe todo mundo debaixo da ponte. Pode ir de boa. Não vai todo mundo para lá. Na cidade de São Paulo tem 80 mil pessoas em condição de rua. Os 80 mil já não cabem debaixo das pontes. Pode ficar de boa. Mas já não vou ficar de boa. Então, se você quer resolver em definitivo, você vai anotar assim, ó, o medo. Só existe um medo original. Medo da morte. Qualquer outros 600 medos que uma pessoa tem, está ligado só a esse medo. Quando você perde o medo de morrer, acabou tudo. Como é que faz para acabar com esse medo de morrer? Vocês querem saber ou não? Tenha certeza da vida eterna. Tenha certeza que você é mais do que uma respiração de 1.051.200 horas de vida. Tenha certeza. Quando você descobrir isso, automaticamente e espiritualmente, seu cérebro, você manda ele se lascar. Por que eu estou falando isso? Quando eu desliguei o medo de morrer, eu não sei te explicar a sensação que foi. Foi a melhor coisa do mundo. No método IP, quem tiver aqui me cobra, nessa turma, alguém vai estar no IP aqui? Galera, me cobra nessa turma e fala assim, ó, treina a nossa morte. Vocês podem me lembrar ou não? Em 170 vezes eu só fiz 2 vezes. O Adonis fica me pedindo isso. Treina a morte, a coisa mais doida que você já fez no IP. Você sabe por quê? Você tem medo da morte, você nunca treinou ela. Você não sabe chegar na morte. Papo de maluco, né? Eu estava falando nos embaixadores lá no Legendários, eu nunca vou esquecer a cara do Paulo Vieira.
O Paulo Vieira, o grande amigo, estava sentado na frente. Quando eu falei assim, vocês precisam treinar a morte. O Paulo, como assim treinar a morte? Ele deu uma palestra chocante lá, o cara, uma máquina, o Paulo. E aí na hora que eu fui explicar como é que treina a morte, fica todo mundo doido. Você tem que saber chegar na morte. Você tem que saber fazer careta para a morte quando ela chega adiantada. Quando você não cumpriu o que Deus te chamou, a morte fica te rodeando e não pode encostar. Você tem que treinar qual o segundo depois do seu coração bater. Aí você fala, pô, isso é um absurdo. Para mim, o absurdo é você nunca ter treinado isso. Eu treino isso que você vai ficar doido. Ah? Não, você não existe medo da morte. Você se prepara para aquilo que não faz sentido. Fala todo mundo assim comigo, treinar o pior e viver o melhor. Por que treinar a morte? Porque é a única barreira que te faz ter medo de estar vivo. A morte não é impressionante, porque ela não pode tocar aquele que está debaixo do favor de Deus. A morte não pode te tocar se você estiver cumprindo uma coisa que Ele mandou você fazer. Não é ser obediente, não. Se você ficar obediente a comportamentos, vai morrer do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Se você não cuidar do corpo, você vai morrer. Todas essas autorizações, elas são absolutamente abertas na Bíblia, inclusive. Por exemplo, o salário do pecado não é a morte? Então, quanto mais você estiver pecando e afundando nisso, mais perto da morte está de você. Eu estava esquiando aí, o pessoal, não, você não vai descer aí não. Cara, o que te faz descer aí? Tem lugares que eu desço, que eu brinco e falo assim, aqui a morte está afiando a foice. E aí você passa e fala, você é bobo demais, você vai morrer se você entrar aí. Ô Adonis, não faz aquilo comigo mais não, velho. Eu te chamei para descer naquela pirambeira, você não teve coragem de descer, cara. Aquilo não sai da minha cabeça, eu tô com raiva, velho. Naquela pirambeirona. O que é? Aquela pirambeirinha que não dava para ver. Só porque tinha umas placas de caveira, daqui para frente a sua vida está nas suas mãos. É desse jeito a placa. Não, é coisa lunática descer, eu desço. Eu desço porque é a única hora que eu sinto que eu estou vivo, cara. Na hora que eu penduro na parede, não dá nadinha. Aí faz assim no snow. Aí eu falo, quem está comigo? Não está ninguém. Eu falo, cara, desce aqui, vem cá para você ver o negócio. Cara, quando você começa aquela descidona ali, dá uma vontade de estar vivo. A mesma sensação eu sinto na largada de Interlagos. Quando está largando os carros, largada lançada que chama. A gente não sai parado, a gente acelera, dá uma volta, entra o safety car, aí o coração, não tem como, é sobrenatural, tanto que é delicioso aqueles 40 carros de corrida, pá! Aí o coach fica, calma, não, então eu vou ficar calmo, calma você, não, calma aí. Aí eu falo, eu só preciso adivinhar, porque não dá para ver. Ele fica olhando para o sinaleiro, se ele falar, vai, com 1 segundo de atraso eu já perdi 3 posições. Então você tem que adivinhar. Você tem que ir acelerando. Aí você fala, é agora. Respira. Acelera mesmo se não estiver aberto. É assim que acelera na largada. Não pode ouvir, ninguém pode fazer corte aqui. Você não pode esperar o sinal apagar. Se esperar o sinal, você toma 4 ultrapassagens sem ver. Porque é 1 milésimo de segundo. E fica todo mundo esperando o sinal apagar. Vai indo nas luzes. Aí quando desliga, é a hora de acelerar. Os melhores pilotos que eu conheço aprenderam pelo instinto a correr na hora. Na hora que o negócio apaga. Sem nenhuma diferença de tempo. E os bobinhos, coitados. Os bobinhos perdem as posições tudinho no meio da reta. O que acontece? Esse medo da morte é porque você foi mal treinado em relação a isso. Ter medo de morrer, que é um ato. Fala assim, ó, morrer é um ato de menos de 1 segundo. Como é que um ato de menos de 1 segundo atormenta milhares de horas da sua vida? Vamos parar aqui rapidão para pensar. Não, morrer é um ato de menos de 1 segundo. E esse ato atormenta, talvez, 1 milhão de horas na sua vida, se você passar de 100 anos. 1 milhão. Só que eu não falei de segundos, que 1 milhão de segundos dá 11 dias. Eu falei de horas, dá 100 anos, enchendo o seu saco. Como ter tanto medo da morte assim? Agora vocês começaram a perceber que tem alguma coisa errada ou não? Então fala assim, ó, na moralzinha comigo, fala assim, ó, se for para morrer, que seja hoje. Ah, se for verdade, eu fiquei doido agora com vocês. É isso mesmo que vocês falaram?
Não precisa se preocupar. O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? E meus filhos? Ih, vocês não entenderam até agora. Por isso que a morte deita e rola sobre você. Porque vive te preocupando. Não, você não pode morrer porque tem que pagar o boleto da minha DP. Posso falar um negócio? Morre em paz. Morre em paz. Tem gente que fala, eu prefiro morrer do que pagar esses trem. Deixa eu falar, treine a morte, não se importe com quem está ficando, que o problema é de quem ficou. Tem gente que é tão orgulhoso que não morre porque está sem dinheiro para comprar o caixão. E quando dá promoção, o que ele faz? Já pega a promoção e fala, agora pode morrer. Não tem um povo que fica esperando o parente chega e ele morre logo em seguida ou não? Acredite, tem gente que não morre por falta de promoção de caixão. Vocês não botam fé? Não estou brincando, vocês não estão entendendo o que é energia de um espírito, não. Olha lá que beleza. Já paga para todo mundo. Você sabe o que eu fico treinando com os meus filhos? Estamos lá tomando café da manhã, papai morreu. O que vocês vão fazer? Aí, cara, é dolorido ouvir as respostas deles. Porque estão treinados. Fala, cara, você morreu é porque você não aguentou. Eu vou sair, vou fazer qualquer coisa, vou pilotar, sei lá. Aí um chega, sempre falam, é porque eu treinei eles para falar. Eles dão um toque assim e falam assim, ó, vê se não morrem. Eu estou esquiando com eles, eu falo, vê se não morre. Faça tudo no limite da vida, porque se entrar numa margem onde você vai morrer, você procurou. Mas fique em paz, se for, nós estamos aí para aguentar o tranco. Ouvir de criança pequena que você partiu na sua hora, que Deus permite tudo, é dolorido, só que a gente gosta de ser mimado. E se eu morrer? Aí parece o Kiko e a Dona Florinda. Ai, Kiko, eu vou morrer também. Não, se morrer, acabou. Você tem que ter um plano para isso, cara. Tem gente que não tem plano para nada. Cara, mas não faz sentido eu morrer. Mas se morrer, deixa todo mundo preparado, cara. Se eu morrer, eu tenho certeza que o reino anda. Porque eu instalei, não foi uma devoção, uma figura. Eu fiz os caras virarem, eu fiz todo mundo tatuar o reino no braço. A gente odeia tatuagem aqui no nosso rolê. Só que todo mundo tem essa tatuagem aqui, ó, Mateus 24:14 e Apocalipse 3:21. Por que você fez tatuagem? Primeiro, que fazer sozinho é ruim. Quando eu vi que todo mundo ia fazer, se ferrar junto é a melhor coisa que existe. E aí eu acordo todo dia, olho, Mateus 24 é minha missão, a recompensa vale a pena. Mateus 24:14. E o evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações em testemunho, então virá o fim. Essa é a minha missão. Fazer esse negócio chegar até a última alma e acabar. É o maior lançamento de todos. Agora, quanto que eu vou receber por isso? Apocalipse 3:21 eu acho muito pesado como recompensa perto de uma missão tão simples. A missão é, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu pai. Eu acho isso aqui pesado demais. Eu acho que fazer isso aqui, para merecer isso tanto aqui para mim é desproporcional. Por isso que eu mergulhei e fiquei doido. Topo levar tiro, cadelo, topo qualquer coisa por causa disso aqui. Porque isso aqui não fede nem cheira qualquer coisa aqui na terra perto disso aqui. Ó. É isso aqui que me move. Ficou claro ou não? Então às vezes vocês não botam muita fé no que eu estou falando, eu deixei marcado no meu corpo para ninguém desconfiar. É só isso aqui, a mensagem é só essa. Quando eu descobri que, repete-se comigo, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Rapaz, quando eu descobri isso, eu virei top 10 no inferno. Top 10 de perseguido. Minhas coisas são absurdamente ridículas. Do tanto que é escancarada as perseguições. São coisas que eu não consigo nem explicar. Eu ia contar uma para vocês agora, mas ia ficar ruim. Vou desligar o microfone. Isso. 2 anos. Eu olhei e falei, isso aqui é Deus. Não, na hora eu falei, só pode ser Deus. Por que que pode ser Deus? Porque eu senti assim, ó, você está tentando se esconder, não está? Você está tentando ficar quietinho, não está? Eu vou fazer isso aqui com você. É claramente alguém me empurrando para o fogo. Vai para o fogo, bora, fire. Quando eu vi esse negócio, eu falei, como é que pode uma merda dessa, cara? Loucura ou não? Fazer o quê?
Eu tive que ler o negócio, que eu não estava acreditando. E aí os jornalistas tudo me perguntando, e eu falo, não, é isso mesmo, estou condenado numa coisa que... Se eu der declarações, pode mudar lá a sentença, fica ruim, né? Deixa desse jeito. Sabe o que acontece? Vocês vão criar marcas na vida de vocês, que você querendo ou não, você vai ter que fazer. Quando você começar a desbloquear demais, o reino vai te recrutar para coisas que você nunca imaginou. Por isso que aquilo que você sempre trabalhou, criou um diploma, fez qualquer coisa, vai perder a relevância. Porque eu tinha um sonho de ser presidente de uma empresa, ele me chamou para ser presidente de outra coisa. Eu fui fazer direito para ser o melhor advogado do Brasil, acredite, era isso que eu tinha em planos. Primeiro era ser delegado, depois advogado e se desse tudo errado, juiz. Graças a Deus nada disso funcionou. Mas tudo tem um propósito. O Senhor me ensinou o que é justiça. O Senhor me ensinou o que é a lei. O Senhor me ensinou coisas que eu não ia saber com alguém me contando, eu tive que viver isso. Então, gente, se seus bloqueios estão te impedindo de prosperar, por que você não come isso com farinha? Por que você não decreta logo que você vai arrebentar? Eu repeti, falei mais cedo aqui no evento fechado, vou repetir. Para descobrir um bloqueio, é só fazer um novo desafio. E o que é desafio? Subida de nível. Gelou barriga. Gelou barriga. A pessoa fala assim, eu dou conta de fazer tudo. Eu falo, deixa eu te falar um trem que você não dá conta. Aí eu falo um trem que a pessoa não dá conta, ela dá uma surtadinha. Quando ela dá essa surtadinha, eu falo, aí está o segredo, seu desafio é esse. Não dar conta de fazer uma coisa, prova que isso é um desafio para você. Se você virar agora, como é que você chama? Alô, chega aqui agora e me dá um desafio. Eu tenho um desafio para você. Qual que é? Nós vamos correr até amanhecer. Olha para minha cara, isso é desafio para mim? Eu fiquei numa prova, foi virar 2 dias. O Adonis está ali, cara, você veio lá dos Estados Unidos, virado. E qual que é o problema? Eu já falei para esses caras que eu fiquei esperando uma vida inteira para nascer nessa bomba dessa terra. Eu nasci de 8 meses que eu não aguentava mais. Na hora que morrer vai ter que ficar esperando o juízo. Para que eu vou ficar cansado no único tempo que eu tenho para explodir tudo? A única vez que você vai me ver cansado, tá? Vai ser lá na lápide. Até que enfim ele descansou. A única vez que eu vou assumir. Sabe por quê? Porque é muito curta a aparição aqui na Terra. Para mim é um espirro. 1.051.200 horas para mim é um espirro. E você falar que é cansado. Eu descobri energeticamente. O cansaço é fruto de não cumprir o propósito que você tem dentro. Por isso que dá esse apavoro. Por isso que você fala, cara, tem um trem ruim, energia ruim. Porque você não está cumprindo. Que se cumprir vai mais rápido do que o normal. Quais são os principais bloqueios? Se você quiser anotar. Bloqueio de paternidade é o mais forte, principalmente nessa nação. Essa nação tem um problema, um caos paterno. Isso fez homens não serem viris, homens não prestar, homens terem um perfil de moleque absurdo, de canalhas. Não tendo homem, as mulheres precisam se proteger. As mulheres começaram a ter perfil viril e para se proteger teve que assumir o papel masculino. Olha que loucura. Aí, isso não estraga uma pessoa, não estraga só 2, estraga uma família. Depois de estragar uma família, estraga a próxima geração. E depois, para corrigir o estrago da outra geração, fode a terceira. Está entendendo ou não? Os bloqueios, está tudo tranquilo. O diabo hoje, ele não tem tanto trabalho como ele tinha no passado. No passado era um tal de assombração. Hoje vocês já viram assombração? Sabe por que o diabo não assombra mais? Está proibido. É proibido no inferno. Nenhum demônio pode praticar assombração mais. Porque chegaram um dia, fizeram uma convenção mundial dos demônios. Chegaram na conclusão que você mesmo assombra a sua própria vida. E como você mesmo assombra a sua vida, é esse que fica assombrado. Então eles vão fazer o quê? Não tem capacidade de ser mais assombrador do que você. O fato de você ter medo de tanta coisa que não existe. Medo do escuro. Você já viu no jornal, o escuro matou 15 em Alphaville? Isso não existe, cara. A pessoa tem medo de dirigir. Não, ela não tem medo, ela não tem controle sobre o volante, sobre os pedais, é diferente. E por que não tem? É emocional, tem algum impacto, algum gatilho, ela precisa de destravar. Eu fiquei na besteira, eu não sonhava que eu ia ficar nem 1% da fama que eu tenho, nem 1%. Eu caí na besteira do meu primeiro livro escrever o meu número. No final do meu primeiro livro, tem meu número de telefone. Eu falei,
esse livro aqui nem 500 pessoas vai me mandar mensagem, dá para controlar. Cara, eu já chorei muito recebendo as mensagens. Porque eu falei, se você venceu o medo e praticou o que está aqui, mande uma mensagem para mim. Cara do céu, 2018, 19 e 20 era o ano que eu suportei ficar com esse telefone. Eu não vou nem arriscar a quantidade de mensagem. Eu travava o celular de tanta mensagem. Pessoa, eu assumi o volante na rodovia pela primeira vez. Eu montei numa bicicleta e fui embora pela primeira vez. Eu subi no palco e as pessoas soltando os medos, cara. Eu chorei diversas mensagens. E aí acabou que na outra edição eu mandei cortar o número porque era desumano ficar assistindo esse tanto de coisa. Eu percebi que quando o transbordo perde o controle, você não consegue mais fazer gestão disso. E eu percebi que não é da minha conta. Então, se não é da minha conta, eu sei que isso vai ser contabilizado por alguém que me chamou. Então, não dava mais. E se for só no primeiro livro. Bloqueio de paternidade destruiu uma nação inteira. Se você perceber, todos os tiranos, todos os ditadores são pessoas que não resolveram os seus problemas com os pais. Então, uma pessoa que não resolveu o problema com o seu pai, ela tem uma chance absurda de destruir a si mesmo, os seus e os outros. Todos os perfis ditatoriais do mundo, problema de paternidade, sem errar nenhum. Estudei o caso de todos. Lula, básico, ferra com todo mundo aqui por causa disso. Péssimo. Quando você vê um cara com um perfilzão ditatorial, você vê alguém que persegue demais os outros, ele quer corresponder àquilo que ele não teve. Ele quer mostrar o papel de macho excessivamente desnecessário. O Stalin, Lenin, o próprio Hitler, o Chaves, todos, eu estudei a vida deles. Porque eu olhei, eu não acreditei que esse negócio era o mesmo desenho. O Hitler não, o que criou o comunismo, como é que chama aquele... Karl Marx, não, Stalin não, Stalin potencializou. Agora o cara mais perigoso do comunismo não é o Karl Marx, nem Stalin, nem Lenin, chama Antônio Gramsci, o italiano. Esse é o pior de todos, esse é o que não devia ter pisado aqui na Terra. Tem algumas pessoas que eu tenho uma leve impressão que são de outra dimensão, passa aqui só para fuder nós. Uma hora, quando vocês tiverem um preparo emocional e espiritual, eu posso falar abertamente, que eu acabei de comentar, que parece que é brincadeira. Existem coisas que acontecem na Terra que não é de humano. São algumas aparições indevidas que acontecem e geram julgamentos eternos. Inclusive, a Bíblia fala que os reinantes vão julgar esses anjos. Alguns anjos descem de forma indevida na Terra. Sei que é papo de maluco, para quem é normal. Né? Então, você tem que atravessar essa zona mental para depois a gente conversar sobre isso. Bloqueio de paternidade, bloqueio de escassez, todo bloqueio de comunicação destrói sua prosperidade. O de escassez, mesma coisa. Seu pai, você ser desprotegido. Tem mulher que não é bonita aparentemente, porque ela nem gosta de se cuidar, e ela é desleixada, mas existem homens que ficam desesperados por esse tipo de mulher. Por quê? Porque essa mulher, ela é desprotegida emocionalmente. Uma mulher que tem problema com o pai, ela vai ter sempre exagero para tentar se proteger e ela fica aberta. Tem mulheres lindíssimas que são protegidas, ninguém mexe. E tem umas que, Deus do céu, todo mundo quer mexer com ela. De novo, as pessoas só te rejeitam porque você se sente rejeitado. Eu não consigo ver ninguém me rejeitando porque as pessoas não têm esse lugar na minha vida. Eu não consigo ver ninguém me descartando porque eu não sou coisa. Agora, quando você se sente descartável, isso mostra sobre você, não sobre a pessoa que está supostamente descartando.